Muito boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Verde Experience, ao Green Fest 2021 Braga. É um prazer eu estar durante essa tarde, comecinho de noite aí em Portugal, com todos vocês para falar de inovação social, de transformação social. Sim, a gente acabou de ter um papo agora com o pessoal da Vivenda, falamos sobre um problema estrutural de moradia que a gente enfrenta aqui no Brasil, na América Latina e em tantos outros lugares. São assuntos difíceis, mas necessários de serem debatidos. E a ideia da gente é trazer esses assuntos tão necessários com um pouco de leveza nesse momento difícil que a gente vive pandêmico, na atualidade agora mundial. Então agora, para a gente encerrar o nosso último papo, eu tenho um prazer enorme de encerrar o nosso último papo com 3 pessoas que também precisam ser ouvidas porque fazem muito todos os dias. Então, Karina, Lucas, Negralinda, é um prazer para o Verde Experience ter vocês aqui. Negralinda, inclusive, eu gostei muito de lhe ver aí, paramentada com seu chapéu de chefe, tá lindíssima aí. Acho até que tá dentro da cozinha, pelo que eu tô vendo. E aí a gente vai falar com você já já. Para começar, eu quero começar, como diz uma expressão aqui no Brasil, com os 2 pés na porta. Sobre uma reflexão que eu tenho feito muito, e eu quero aproveitar que Lucas topou tá com a gente, para já começar trazendo um pouquinho dele, que vivencia a realidade da economia criativa todos os dias, que caminha tanto pelo Brasil e por outras áreas do mundo, falando com pessoas, com empreendedores da economia criativa. E a reflexão é a seguinte, Lucas, a gente viu aqui no Brasil o setor da economia criativa sofrer muito com a questão da pandemia. Acredito até que foi o setor que mais sofreu. Mas é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente vê esse setor sofrendo tanto, ele é a única oportunidade para tanta gente empreender. E aí eu queria saber de você sobre esse... Eu não estou te Oi, ouvindo. Lucas. Você me ouve? Você não me escuta? Eu te escuto agora. Deixa eu ver aqui. Vê se você me escuta agora. Se você disser ok, eu faço um review aqui da minha fala. Vocês me escutam bem, Karina e Negralinda? Tá tudo certinho? Agora eu te escuto bem. Você falou que economia criativa, a gente vive um momento... A economia criativa e eu perdi. Então, aí eu estava querendo trazer uma reflexão para saber tua opinião sobre isso, né? Então, a economia criativa sofre muito com a questão da pandemia. A gente vê o setor da economia como o setor que mais sofre, inclusive, com a questão da pandemia, mas ao mesmo tempo, a economia criativa é a oportunidade que muitas pessoas que perdem seus empregos conseguem se abraçar para poder gerar uma renda. Então, por que acontece esse paradoxo? Qual é a tua visão sobre esse cenário? Um setor que sofre, o setor que mais sofre com a pandemia, é também a solução para tanta gente por conta no momento de desemprego no Brasil. Tá. É uma ótima pergunta. Eu vou tentar responder ela de uma maneira clara, talvez não seja tão breve, mas vamos considerar que no Brasil, a maior parte das pessoas estão nas cidades. E as cidades brasileiras, elas cresceram muito no século passado. Com a revolução digital, as pessoas migraram cada vez mais da indústria para o serviço. Então, a gente está falando necessariamente de uma economia de serviços. E as pessoas nas cidades, elas precisam de emprego ou elas precisam de oportunidade. Quando elas buscam alternativas por necessidade, vamos dizer, o empreendedorismo por necessidade, elas vão buscar as habilidades que elas possuem com os recursos que estão à disposição e, geralmente, isso caminha para a indústria de serviços, para o setor de serviços. E a economia criativa, ela oferece uma alternativa de geração de renda diferente dos serviços tradicionais. Então, você consegue gerar valor acima da média quando você incorpora setores e indústrias criativas a setores tradicionais da economia. Historicamente, essa economia criativa brasileira,
ela foi orientada para serviços analógicos. Por carência de conectividade no Brasil, por carência de acesso à tecnologia, então não houve um incentivo estratégico do governo para o desenvolvimento da economia criativa digital. Agora, com a pandemia, houve uma obrigação, uma necessidade de sobrevivência através da tecnologia. E a economia criativa ela é muito ampla. Então, você pode encontrar alternativas de geração de renda oferecendo serviços com um valor diferenciado através dos setores criativos, com uma distribuição desse serviço através dos canais digitais. Então, eu não acredito que o maior problema da economia criativa agora, isso eu vejo no ano de 2020, mas eu não vejo que o maior problema da economia criativa brasileira hoje seja a pandemia. O maior problema da economia criativa hoje é a falta de visão estratégica que o governo federal tem. Então, nós estamos vivendo um processo de destruição de alguns setores da economia por falta de compreensão sobre o devido valor de cada setor. Então, nós estamos vivendo um processo de degradação das relações sociais, nós estamos vivendo um processo de degradação do meio ambiente, nós estamos vivendo um retrocesso nos direitos humanos e nós estamos vivendo um retrocesso na economia, né? Então, existe sim um impacto causado pela pandemia na economia criativa em 2020, mas agora o que nós estamos vivendo é uma destruição da sociedade brasileira por interesse de não priorizar a vida através das vacinas. Lucas, muito boa leitura, muito boa leitura. Acho que foi, como diz, né, foi cirúrgico, assim, foi claro, muito boa leitura. Muito obrigado, inclusive, por começar já com essa explanação. Karina, trazendo você para perto, eu vi que você estava aí concordando com muito, né, que foi dito por Lucas, e já pegando um pouquinho do seu recorte em específico, que é o turismo criativo. Você, né, uma das fundadoras do Recria Brasil, que aí faz esse movimento de impulsionar o turismo criativo Brasil afora. Como você vê que o turismo criativo, aliás, vamos até dar um passo atrás. Primeiro eu quero que você conceitue o turismo criativo para quem está chegando agora nesse termo, né? E depois eu quero saber de você como você enxerga o turismo criativo nessa retomada, assim, se ele pode ser uma ferramenta, né, como ferramenta de um plano de retomada, por exemplo, da economia no Brasil. Pronto, querida. É um prazer estar aqui na Verde Experience junto com o GreenFest. Aqui com nossos irmãos portugueses, que eu sou apaixonada por Portugal. Vou falar um pouco do Lulê Criativo e com a experiência que tem aí de turismo criativo. Vejam só, muita gente confunde turismo criativo com turismo de experiência, com turismo de base comunitária, né? O turismo criativo, a gente costuma dizer que ele está um passo à frente do turismo de experiência, porque ele é um turismo de cocriação e de aprendizagem. Essas palavras são chaves. Eu não só vivo, eu aprendo com um anfitrião local que tem um conhecimento profundo daquela prática, né? Então, o turismo criativo é uma forma de eu conhecer o local baseado em experiências de aprendizagens genuínas, autênticas, onde o visitante e o anfitrião co-criam a experiência. São dois, a gente diz que é um turismo relacional, porque é um turismo de uma relação humanizada entre o anfitrião e o visitante, e não entre uma empresa e um turista. Então, aqui em Recife, especificamente, a gente também, que isso não é, nas outras cidades não leva em conta, mas Recife leva, a Recria leva especificamente, o turismo criativo é também, além de um tipo de viagem, uma tecnologia social. É uma plataforma de desenvolvimento territorial, porque ele conecta pessoas, lugares e culturas.
para ele existir, ele tem que ter a matéria-prima fundamental dele, são as pessoas e não coisas. Então, as pessoas têm que estar organizadas, atuando cooperadamente. Se não tiver uma governança e uma ação enredada, ele não acontece. Por isso que ele é uma tecnologia social. E a riqueza gerada no turismo criativo é distribuída de forma justa no território. Então, e além disso, ele ajuda a fortalecer aquelas culturas originárias que estavam esquecidas, porque o próprio visitante cobra por isso. Então, ele fortalece pessoas, culturas e locais. Portanto, ele gera desenvolvimento endógeno, né? Ele é uma experiência onde o visitante bota a mão na massa mesmo. Por exemplo, uma coisa é eu ir lá no céu de um maracatu, aqui em Recife. Eu vou aqui no maracatu, na ação Estrela Brilhante, e vejo o mestre tocando percussão, eu danço. Mas isso é experiência, o criativo é um passo a mais. Eu aprendo a tocar o pai, o agogô, o ilu, o chequerê, eu aprendo a fazer o adereço de cabeça, a gola, o estandarte, e eu saio em cortejo, tocando instrumento percussivo e vestindo um adereço que eu co-criei. É como se o território me visitasse, não sou eu que visito, é ele que me visita. Eu co-crio a experiência, e isso ajuda na empatia, a integrar universos distintos, troca de conhecimentos, afetividade, desenvolvimento sustentável, entendeu? Por isso que ele é uma tecnologia social, ele é muito mais do que um turismo, né? E acho que é isso, né? E como que ajuda na base da retomada, porque é o seguinte, né? O novo viajante, Pedro, ele deseja acumular experiências e conhecimento, muito mais do que coisas, né? Ele quer aprender, ele quer vivenciar coisas novas em pequenos e exclusivos grupos. E é possível que os serviços tradicionais, que eram oferecidos há um ano atrás, não tenham mais esse apelo para atrair o viajante 4.0. Entendeu? O viajante 4.0, ele quer aprender. Ele quer se sentir não um turista, mas um morador. Ele quer ser como um próprio morador. Ele quer se sentir um cidadão daquele local. Então, onde é que ajuda na retomada, no meu ponto de vista? Primeiro que nesses laboratórios que a gente faz no território criativo, Negra Linda pode falar porque ela está enredada, com a Recicultura aqui, com a Breja Mais, né, com a Avante Turismo, com o Leopoldo Nóbrega, que fez o Galo da Madrugada, ela está totalmente enredada, ela se inova permanentemente porque ela está nessa história do turismo criativo. Então, a rapidez que acontece os processos de laboratório de inovação no turismo criativo, eles são... Cada semana a gente desconstrói, constrói, reconstrói, é impressionante. Ela aqui, essa moça aqui, é um laboratório vivo. Ele permite a cooperação e o trabalho em rede, a capacidade organizativa do território se repropor. Ele tem uma identidade profunda com a identidade, um diálogo com essa identidade local, né? A autenticidade das experiências que revela como o território se manifesta de dentro para fora, fortalece o desenvolvimento dos territórios e atende nichos de mercado específico com perfis alternativos. Eu acho que tudo isso é questão de ser endógeno, sabe? Ele ser endógeno, ele não precisa de elementos externos para ele se desenvolver. Está tudo ali dentro. É só você juntar esses pontinhos verdes e dar match, qualificar, promover, acessar mercado. Muito bom, Karina, obrigado. E fazendo um link aí já com Negra Linda, primeiro de tudo, tá, Negra Linda, eu tô com muita saudade de lhe ver, de comer da sua comida, estou devendo uma visita e irei lhe visitar em breve. Fique tranquilo. Quero agradecer, viu, você ter topado estar com a gente aqui, com o Lucas, com Karina, e eu quero que você comece se apresentando, mas se apresentando de uma forma diferente. Eu quero que você me diga quando foi que Geisiane se descobriu Negra Linda. Quando foi que deu o estalo e você fez, eu sou essa empreendedora criativa e eu estou dentro dessa rede do turismo criativo que Karina citou? Oi, meu povo lindo, como o Pedro apresentou aí, eu sou Negra Linda, sou da Filha de Deus, estou diretamente do trabalho, daqui a pouco eu vou para a minha área linda para mostrar a todos vocês aqui. E eu comecei no turismo criativo, nem acreditava muito. Eu dizia, esses doidos, vem criar turismo criativo aqui, e olhava lá para Boa Viagem e dizia, olha, turismo só tem ali em Boa Viagem. E aí ele, não, mas a gente vai fazer, a Ilha de Deus tem muito potencial. E aí eu disse, vamos meter nesses doidos também para ver se as coisas dão certo, né?
E aí foi quando eu fui convidada a ser cozinheira desse percurso, né, do turismo criativo. Aí foi quando começou o meu desenvolvimento, porque quem me conhece, você me conhece desde o início, nos acompanha aqui, e Negra mal falava. Não gostava nem de falar, se escondia atrás de povo para não falar. E agora eu me vejo aprendendo a me comunicar mais com as pessoas, a contar a minha história e a contar sobre a história da Ilha de Deus, né? Como foi que a gente começou a trabalhar com turismo aqui? A Ilha de Deus era uma comunidade pesqueira, uma comunidade palafita, e passou por uma intervenção pública no ano 2007. Aí foi quando tudo mudou e os moradores, a gente se sensibilizou e disse, não, a gente tem que tirar a imagem de discriminação e difamação que as pessoas têm da ilha sem Deus. E aí, quando a ilha passou, né, por essa urbanização, a gente resolveu trabalhar com turismo, convidar as pessoas para vivenciar um pouquinho do nosso dia a dia, né, mostrar que a Ilha de Deus tem muito potencial, tem muito que se mostrar, tem pessoas boas, né, uma ilha de pescadores. E eu estou aqui nesse meio, junto com todo mundo, com Karina, com a Recria, desenvolvendo um trabalho muito lindo. E hoje eu trago a comida da Ilha de Deus, né? A comida afetiva, a gastronomia do mangue. E apresento para todos que vêm aqui na Ilha de Deus. E hoje a gente já está levando para fora, a gente tem um bistrô também fora. Eu sou empreendedora social, porque é aquele empreendedor que contribui com as outras pessoas, né? A gente tem o nosso negócio, mas cuida das outras pessoas, dá suporte. E hoje a gente vem fazendo isso através do Instituto Negra Linda, que vem dando esse apoio, né? Juntando essa mulherada aí, é um símbolo do... O Instituto é um símbolo feminino, simboliza as mulheres do Instituto Negra Linda, e é isso. Muito bom, Negra Linda. Olha, melhor que isso, só escutar você falando, comendo sua comida. Só sim, mas o que você falou aí já está incrível. Lucas, Negra Linda falou aí, eu sou empreendedora social, né? Eu trabalho com empreendedorismo social. No documentário que vocês produziram, inclusive já pode até dizer como as pessoas podem achar no YouTube, é incrível aquele documentário com cases de sucesso de todo o Brasil. A gente vê também a abordagem de vocês da economia criativa, da criatividade que transforma. Isso é muito forte, né? Eu hoje tenho o prazer de ser líder aqui local do Dia Mundial da Criatividade, que é um evento internacional que vocês estão à frente, uma iniciativa necessária, é muito bacana. Eu quero até entender qual foi o estalo que você fez. Eu vou encarar essa de disseminar o Dia Mundial da Criatividade por aí, porque é incrível a gente ter esse momento para dar um gás na criatividade, né? Mas aí, retomando a questão do elo que eu quero que você também fale, empreendedorismo social e economia criativa, eles já têm um casamento consolidado? Ou eles estão paquerando? É um namoro que ainda precisa ter uma pujança maior, um investimento maior? Conta aí pra gente. Sim. Pedro tá super preparado, hein, Pedrão? Para um domingão aqui você tá ótimo, viu? Como entrevistador. Bom, primeiro, parabéns também pelo seu trabalho. O Recife está super bem representada no Dia Mundial da Criatividade com a tua liderança. A gente não se conhecia, né? Mas fiquei impressionado com a tua capacidade e a tua articulação local. Local e global, né? Agora, mostrando essa parceria com o Green Fest. Empreendedorismo social e economia criativa podem andar juntos, mas não é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente fala necessariamente dos setores que têm uma capacidade de gerar valor intangível, né? E que isso representa uma evolução na percepção de valor das pessoas, o que pode ser traduzido num aumento de receita e de lucro, né?
Então, a economia criativa ela está necessariamente associada a lucro e a receita. E a economia criativa ela vai levar em consideração a percepção de valor que as pessoas têm em um determinado contexto, em um determinado período histórico, sócio-histórico. Então, num país como o nosso, onde a desigualdade social ela é um fator preocupante e a inclusão precisa ser tratada com seriedade, as pessoas conscientes de um futuro melhor, né, interessadas em um futuro melhor para todos, provavelmente valorizarão aspectos relacionados ao empreendedorismo social em um determinado setor da economia criativa. Então, quando você incorpora o empreendedorismo social ou algo que, de certa forma, transforma uma comunidade, isso pode ser visto como um diferencial. E isso gera valor intangível. E, ao gerar valor intangível, você consegue uma percepção de valor maior, uma inovação e, de certa forma, impacto positivo para o seu negócio e para a comunidade que você trouxe, né, ou engajou. Mas isso não é uma verdade para todos os negócios na economia criativa, né? Mas o empreendedorismo social que consegue traduzir em uma narrativa o valor que ele gera ao promover inclusão e desenvolvimento social, ele pode ter mais sucesso do que outros que nascem com a mesma escassez, mas às vezes não se atenta à importância da narrativa, né? Então, a economia criativa ela deve ser utilizada pelos empreendedores sociais, porque construção de narrativa é um dos setores da economia criativa. Por exemplo, a literatura, a redação, o cinema, o audiovisual, né? Então, quando nós utilizamos o audiovisual para contar a história de empreendedores criativos, empreendedores sociais, através do documentário brasilcriativo.doc, a gente sabia que era uma forma de levar a mensagem da maneira como nós gostaríamos para influenciar a percepção das pessoas e gerar valor para aqueles negócios, né? Então, quem quiser acompanhar o documentário é brasilcriativo.doc. A gente conta a história dos empreendedores que venceram a 3ª edição do Prêmio Brasil Criativo. E aí um documento que se perdeu, mas vale a pena vocês terem e lerem, é o Plano Nacional de Economia Criativa, que levava em consideração tanto a questão da inclusão social, quanto a questão da diversidade cultural e a questão da sustentabilidade ambiental, né? Porque esses 3 ativos são um grande diferencial do Brasil. E se isso é traduzido através da economia criativa, a gente se diferencia em relação aos outros produtos e serviços criativos do mundo. Então, tudo que envolve inclusão social, diversidade cultural e sustentabilidade representa o nosso país, né? Muito bom, gente. Karina, você passou por vários movimentos aí, né, nessa sua jornada em prol do turismo criativo, do impacto socioambiental. Você passou por vários movimentos em comunidades vulneráveis, aqui no Recife. Eu queria que você trouxesse um pouquinho de
exemplos práticos que você vivenciou nessa sua jornada e que a gente consiga perceber o impacto, talvez, em números, em transformações, né? Então, de repente, Bomba do Emetério, que eu sei que você já frequentou, né, e participou de um movimento por lá, na própria Ilha de Deus, enquanto eu já estou vendo nossa amiga Negra Linda se organizando aí para dar um tour, Karina já vai falando aí de outros movimentos, e aí depois a gente cai lá na Ilha de Deus. Vamos para a Karina primeiro. E aí, Karina, o que é que tu traz para a gente? Seguinte, eu venho de uma escola humanista, né, que é o Instituto de Assessoria do Desenvolvimento Humano, onde foi meu grande laboratório, né, de aprendizagens e processos de desenvolvimento territorial e humano. E no IAD, a gente liderou aí, né, toda a estratégia metodológica do Bombando Cidadania, né, que foi como estruturar um destino de turismo criativo lá na Bomba do Emetério, que foi um case nacional e que dali eu fui para o Brasil todo. Né, eu já trabalhei em quase todos os lugares do Brasil, seja dando consultorias de imersão, seja dando mentoria, palestra, oficina. E o que é que eu costumo dizer? Para mim, a minha escola foi a Bomba. Trabalhei também em Natal, né, um projeto muito interessante chamado Territórios Criativos, na Vila de Ponta Negra, que é atrás de Ponta Negra, e nas Rocas, que é um bairro de pescador que tem lá. E, assim, foi muito complexo, porque eu tive na Bomba 6 anos, e nesses territórios de 10 meses, né? E com o tráfico, na época da Bomba, não tinha o PCC, o Comando Vermelho. Era um tráfico. E lá em Natal, foi com o tráfico ocupando os territórios, e a gente lá. Foi muita complexidade. Então, o que a gente costuma fazer, Pedro? É o seguinte: todo território é um ambiente de disputa, é um ambiente heterogêneo, e que bom que ele é heterogêneo. Que bom, porque os territórios homogêneos são frutos de ditadura. Então, ele ser heterogêneo, com diversidade de pensamento, de ação, não é um problema. Isso é um ativo. A grande questão é como a gente construir unidade na diferença, convergência na divergência. Isso não é um modismo. O desenvolvimento territorial é uma estratégia de intenção e de mudança organizada. Você só consegue organizar e mudar uma realidade a partir do aspecto intencional, o aspecto volitivo. O território tem que querer. Por isso que a gente diz que é uma estratégia intencional. Você pode aportar milhões de reais, parceiros. Se o território não quer, ele não está pronto. É o chamado subdesenvolvimento endógeno, como eu já trabalhei em territórios assim. Então, primeiro tem que ter um pacto com as forças socioprodutivas, se eles querem. Em querendo, como é que a gente trabalha? A gente procura unir os pontinhos verdes do território. Todo território tem os pontinhos vermelhos e os verdes. Lá em Natal, na vila, tinha lá o tráfico aliciando jovens, violência doméstica, violência contra a mulher, problema nos hospitais, que não tinha equipamento de saúde, as escolas, violência, especulação imobiliária ali. Esses são os pontos vermelhos que eu não tenho governabilidade sobre eles. Então, eu olho para a abundância. Eu não vou olhar para o que está faltando no território. Geralmente, a gente olha para o que está faltando. Eu olho para o que tem. Qual é a abundância desse território? Então, eu via pescadores com a cultura da pesca, do bambelô, que é um tipo de coco que tem lá, com muitas cultura de raiz, de origem, de coco, de capoeira, comidas deliciosas, muito originárias. Eu via lá escolas de surf muito atuantes, eu via projetos de mulheres, né? A igreja tinha um padre que era muito bacana. Então, a gente junta essas forças positivas que tem um ampliado do território, projetos de curto, médio e longo prazo que visam o interesse coletivo. O consenso total é possível? Jamais. Mas o consenso mínimo é sim possível. Você pactua onde nós podemos consensuar. Então, você monta uma espinha dorsal e todas as estratégias são adensadas a partir daquele pacto. Na Bomba do Emetério, foi o amor à cultura popular. A gente trabalhava na mesma sala, tinha gente do candomblé, da umbanda, católico, evangélico e kardecista. Gerações diferentes, de idoso a jovem, brancos, descendentes de índio e negros. Tínhamos pessoal de esquerda e de direita, um ambiente multi-heterogêneo, né? Mas onde é que a gente pactuou? No amor à cultura de raiz. Todos amavam. Então, todas as estratégias na área de economia criativa, desenvolvimento ambiental, saúde, educação, governança, todos foram nessa linha do amor à cultura de raiz. Aí eu tenho uma longa história para falar que não dá tempo aqui. Já lá, quando eu trabalhei nas comunidades praieiras do Cabo de Santo Agostinho, eu trabalhei 4 anos aqui nessas praias, de Calhetas, Gaibu, Xarel, Seara dos Corais, ali foi a questão do turismo. Não, já lá não era a cultura de raiz. Lá era a questão do turismo
turismo, como é que eu posso dizer? Turismo natural, das praias, lagoas, sítios frutíferos. Então, toda a estratégia lá foi nesse foco. Lá em Natal foi outro, a gente cria gritos de guerra. Lá na bomba o que é da bomba é bom! Se o que é da bomba é bom, não pode ser nada mais ou menos, porque então tira a chancela do grito de guerra. Então, isso dava uma força, uma química, para que todo mundo fosse, no mínimo, bom, inclusive o seu adversário, né? Então, começou com esse enredamento de todos temos que ser bom. Então, desenvolvimento, ele precisa de estratégia. Ele não é um modismo, não é um falar, ele é pacto, são acordos setoriais, né? Tem que unir todas as forças socioprodutivas, de primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, universidades, associações, todo mundo tem que se dar as mãos. Às vezes você não consegue todo mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O Porto Digital, que são meus amigos, que eu admiro pra caramba, que é um dos maiores parques tecnológicos do mundo, tá entre os 10 maiores. Eles têm uma governança muito bacana, com o primeiro setor, segundo setor, até o terceiro também. Mas eles não têm um diálogo com a periferia. Não tem um diálogo, isso é uma coisa que eu escuto na periferia. Não tem, eles estão ali trabalhando a tecnologia na ilha. Mas não existe um diálogo com a área social. O máximo que se tenta é ali do lado, com o pilar. Né? Então, eu acho que falta um pouco de coragem, sabe, Pedro? A área social, eu tenho centenas de amigos que trabalham com economia criativa, mas eles olham muito o belo, o mimoso, o inovador, né, aquela coisa. Poucos, como Negra Linda, como Ed, têm coragem de resolver questões, dores sociais, ambientais, e deixar legados sociais. Poucos são essas pessoas, porque dá trabalho. Dá trabalho, né? E o lucro ele é menor porque existe uma partilha. Mas eu acho assim, eu não consigo entender, né? Por que você não pode empreender economicamente alijado de resoluções sociais? Isso é possível. Para que está a criatividade humana? Para que está nosso ímpeto transformador? É para isso, entendeu? Então, eu acho que assim, é um desafio que eu lanço aqui. Galera, vamos empreender socialmente, vocês podem ganhar dinheiro, ser feliz, deixar o mundo mais luminoso, mais lustroso. É isso. Eita! Eu nem quero falar muito, porque eu já quero pegar essa energia de Karina e passar para Negra Linda, que eu tô vendo que ela tá aí. Você vai conseguir fazer um tour? É isso, Negra Linda? Tu vai conseguir mostrar alguma coisa? O que é que você tá preparando aí? Vê teu microfone. Vou mostrar aqui o espaço, nosso espaço, e vou mostrar aqui a frente da Ilha de Deus. Que maravilhoso! Então mostra pra gente, já vai falando um pouquinho sobre ele. Vou mostrar aqui onde é que a gente recebe as pessoas chegando de catamarã. Boa! E você vai falando um pouquinho sobre a Ilha de Deus e sobre os impactos positivos do social que o turismo está levando para aí. Aqui é o marco zero da Ilha de Deus. Certo. Aqui é onde a gente recebe as pessoas. Você tá vendo uma visita mesmo, viu, Pedro? Tô com saudade de ir aí, viu? Aqui é o bistrô, que fica aqui na Ilha de Deus, o primeiro bistrô, que foi criado através do turismo criativo, porque antes eu servia a comida... Antes eu servia a comida no refeitório da ONG, e quando chegou em 2018, eu acho que de 2014 até 2018 eu era chefe de um prato só, né? E até a turma me zoava mesmo por isso. E aí era só mariscada que eu servia. E aí eu fui cobrada pelo público que vinha para a ilha visitar. A gente quer um restaurante, você tem que ter um restaurante, a comida é tão boa. E aí a gente teve a ideia de criar o bistrô, né? Houve resistência na criação do restaurante, porque não podia, e que não pode ter um restaurante, e que não sei o quê. Aí a gente decidiu colocar bistrô, porque na comunidade, né, muitas pessoas não sabem o que é um bistrô, que é um restaurante, né, simples, pequeno, que serve comida boa, né, caseira. E aí a gente colocou o bistrô Negra Linda, casou muito bem, e fez o lançamento do cardápio em 2018, através de uma viagem de uma imersão de turismo criativo
junto com a Recreia e Sebrae, para São Paulo. Quando eu vim de lá, meu filho, eu digo, não, a gente tem muita coisa na ilha, Ed, a gente tem muito o que mostrar para as pessoas, a gente tem muita comida. Aí foi quando Negra Linda se aceitou como chefe, porque ela não se aceitava, foi muito difícil a aceitação de Negra Linda como chefe, né? Eu não me aceitava, até começar a entender, conversar com outros chefes, com outros cozinheiros, e aqui tem algumas das nossas comidas, imagens, deixar vocês com água na boca aí. E aí eu comecei a criar os pratos com o que a gente tinha na Ilha de Deus. Então, todos os pratos do Bistrô Negra Linda é feito com os pescados da ilha, pescado pelos pescadores, né, pelas mulheres também, as pescadoras. E o turismo criativo fez uma grande transformação na Ilha de Deus, né? E quando a gente pensou em trabalhar com o turismo, a gente pensou no desenvolvimento do território, né, das pessoas, da economia local. E aí foi convidada várias pessoas a participar desse percurso do turismo, e cada uma ficou nas suas áreas, né? Um era o condutor local, outro era a marisqueira, que apresenta lá para os visitantes como é que trata o sururu, como é que faz para pescar, né? Até chegar a Negra Linda, para a Negra Linda preparar. Então, existe um processo, e essas pessoas que vêm até a Ilha de Deus, elas vêm aprender, colocar a mão na massa junto com a gente. Não tem só fazer de conta, não passear, olhar e ir embora, não. Coloca a mão na massa, e todas essas pessoas que participam do turismo, ela tem uma porcentagem, né? Ela empreende, ela ganha uma porcentagem através disso. A marisqueira mesmo, que passa o dia todinho catando sururu, ela passa ali 15 minutos apresentando para as visitas sobre o sururu, né, como é a cultura da pesca, e ali ela ganha uma porcentagem por pessoa para estar apresentando, tipo, é muito maravilhoso isso, é muito gratificante. Dentro de 15, 10 minutos a pessoa ganha o triplo do que ela ganha catando aquele sururu ali o dia todinho. Então, o turismo, ele me ajudou muito no meu desenvolvimento e está ajudando muitas pessoas com os seus negócios, né? E aqui, estou aqui de novo. E, gente, para quem não... E aí você pode me corrigir ao vivo, viu, Negra Linda? Mas para quem não conhece, a Ilha de Deus fica no Recife, né? Obviamente que é a nossa cidade, que estamos eu, Karine e Negra Linda agora, nesse momento. Fica cravada, assim, né, no Recife. As poucas pessoas até sabem que existe a Ilha de Deus, cravada no Recife. Tem essa cultura de pesca dos mariscos, então é muito comum você chegar e, de fato, as pessoas estarem manuseando o marisco, né, com aquelas montanhas, inclusive, de cascas, né, que a gente vê do volume que consegue se retirar. E hoje a gente vê uma economia, uma realidade transformada na Ilha de Deus, né, que em outros momentos já teve uma problemática muito maior de violência, tráfico, etc. A gente vê uma comunidade inserida numa realidade de turismo criativo. Então, é a Marisqueira, é Negra Linda, é a ONG que tem a dança do maracatu, que vocês fazem também apresentações. É o artesão. Ed tem uma visão excepcional, até deixo um abraço para ele aqui em relação ao audiovisual que ele tem, né, de colocar um site no ar, de fazer o material. Então ele tem uma força muito grande, né, enquanto liderança mesmo, comunitária, de estar com vocês. Então, assim, eu sou apaixonado pelo case de vocês. Eu acho que não é à toa que vocês, de fato, estão sendo vistos por tanta gente. E aí eu quero aproveitar esse momento que a gente vê esse potencial econômico, inclusive, tá? Socioeconômico, mas eu quero frisar o potencial econômico, né? Que a gente vê a partir da economia criativa, do turismo criativo da Ilha de Deus, e sugerir que Lucas, de repente, possa trazer pra gente sugestões ou opiniões, ou o que esperar, por exemplo, de uma maior responsabilidade na prática do primeiro e do segundo setor. Qual é o papel? O que é que eles podem fazer? Como é que a gente pode... O que é que a gente deve cobrar, digamos, ao primeiro e ao segundo setor? E aí, Lucas respondendo, Karina, eu sei que você também tem muita opinião sobre isso, fica à vontade para completar. Simbora, Lucas. Tudo bem.
Eu tenho sido demandado cada vez mais por respostas às quais eu não tenho muita influência. Porque quando a gente fala de primeiro e segundo setor, a gente fala de questões políticas, né? E valores. Então, o que a Karina estava dizendo, e depois ouvindo Negra Linda, e eu fui anotando aqui, basicamente é o seguinte: o que eu consigo formular de hipótese, tá? Desculpa ser meio devagar, assim, para pôr tanta coisa em sequência. Mas então, a pandemia nos colocou definitivamente no século XXI. Então, se a gente achava que as torres gêmeas seriam o fato que nos traria para o século XXI, nós erramos, né? O que nos trouxe para o século XXI foi a pandemia do novo coronavírus, né? E agora nós precisamos pensar em desenvolvimento, né? É muito importante que a gente pense em desenvolvimento considerando a quantidade de pessoas que merecem ter oportunidades e melhores condições de vida, né? Então, o desenvolvimento no século XXI, a palavra, na minha opinião, que define o desenvolvimento no século XXI é interdependência. É um assunto discutido já há bastante tempo, mas agora a pandemia talvez colocou esse tema de fato na agenda. Então, é uma interdependência do homem com a natureza e do homem com o homem. O ser humano precisa lidar com os seus problemas enquanto espécie e precisa resolver os seus problemas com a natureza. O problema do ser humano é que ele gosta de poder, né? E isso talvez seja parte da nossa natureza por animal, né? Então, enquanto o poder não estiver bem resolvido, a gente não consegue encarar a lógica da interdependência. Porque a lógica da interdependência significa, em um determinado momento, você ter poder, em outro momento, você abrir mão do poder. Então, quando a gente fala de desenvolvimento em escala global, a gente fala de dividir poder e dividir riqueza, certo? E quando a gente fala de território, a mesma coisa. Então, independentemente, na minha avaliação, nesse começo de século XXI, pós-pandemia, se for o empreendedorismo criativo, se for o empreendedorismo social, se for o empreendedorismo sustentável ou o empreendedorismo digital, levando em consideração a interdependência, para mim, a gente pode seguir em frente. O que a gente não pode é avançar com uma agenda de desenvolvimento que aceita a destruição de parte dessa sociedade, né? Então, por que me assusta o que nós estamos vivendo? Porque na ausência de proteção, ou seja, na ausência de um sentimento de acolhimento, as pessoas se desesperam. E no desespero, as pessoas ou entram em depressão, ou entram em estado de euforia, ou buscam soluções que não estão ao controle do ser humano. E aí, quem cresce nesse modelo são os homens que prometem respostas divinas. Então, eu vejo que essa atual gestão federal, ela está a serviço de um negócio que nós não temos controle, porque ninguém taxa o imposto desse negócio que cresce a cada ano, que são
as respostas que não vêm da ciência, que não vêm do trabalho da economia real. Então, a gente está num momento muito preocupante, porque no momento que você não tem respostas no ser humano, você busca respostas divinas, você pode romper com acordos legais e acordos humanitários com a maior tranquilidade, né? Então, eu vejo que a gente está num momento muito preocupante, onde narrativas de soft power ligados a respostas divinas se associam a respostas de hard power que controlam as armas, e aí você não tem alternativa a não ser se submeter a elas. E quem não se submete vai para onde, né? Nesse momento, está indo para uma UPA, está indo para dentro de casa esperar a pandemia passar. Então, é muito preocupante o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista humanitário, não é do ponto de vista econômico. A gente não consegue falar de economia, a gente não consegue falar de desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, quando, do ponto de vista civilizatório, nós estamos à mercê de uma lógica anormal, né? Quem está no poder hoje não está preso à realidade. E ele está querendo carregar a gente junto com ele nessa loucura. Quem não está junto, sofre, né? E aí a gente tem que esperar passar para poder discutir se é economia criativa, se é empreendedorismo social, se é economia digital, se é economia sustentável. O que nós não podemos perder de base é a importância da interdependência, ou seja, todos de mãos dadas pelo desenvolvimento de todos, pela vida de todos, pela inclusão de todos e pelo respeito à nossa relação com a natureza. Muito bom. Karina, quer complementar alguma coisa, ou Negralin? Simbora. Eu não sei se vocês leram Economia Donut, né, de Katie Haworth. Eu li 2 vezes. E eu leio assim, estudando, né? Aquilo ali foi uma porrada na minha vida. Assim, ela traz a metodologia do Donut como o teto ecológico, onde nenhuma atividade humana deve fazer pressão sobre o mundo vivo, e também que que dê direitos humanos a todos, que é o teto social. A economia tem que estar ali no dono, que é o espaço seguro e justo para prosperar a economia. E é isso, sabe? Eu acho que não dá mais, no século XXI, para a gente não agir de forma respeitosa e colaborativa, sem necessidade de subjugar uns contra os outros, de prevalecer sobre o outro. A gente está na hora de cooperar para o bem comum, sabe? Somos uma família única. O mundo vivo é um só. É um só. E a gente precisa do calor dele, da planta dele, do minério dele, e eles precisam da gente também, para preservar. Então, a gente não tem nem que preservar mais, não, a gente tem que dar também. Porque a natureza, ela não só dá para a gente, não. Ela não só preserva a gente, ela dá. Né? Então, a gente tem que preservar e dar para ela também, né? Que é a economia regenerativa. Então, somos uma única família, um único planeta, e não dá mais para pensar apenas com o olhar voltado para 3 eixos, para 3 atores da economia, que são os acionistas, os bancos no empréstimos a juros e as especulações financeiras. A maioria das decisões são tomadas no mundo para prevalecer esses 3 atores, né? E você só é visto na economia se você é produtor, consumidor, acumulador. Eu sou muito mais que isso, eu sou mãe. Quando eu voto, eu sou eleitora, eu não estou produzindo economia. Para a economia passada, para a economia do homo econômico racional, eu só existo enquanto eu for acumuladora, produtora e consumidora. E quando eu estou votando, eu sou o quê? Vamos lá. Quando eu chego no meu escritório, eu preparei. E os valores familiares agregados? Que eu cozinhei, lavei, passei, levei meu filho na escola, eu sou vizinha, eu sou mãe. Isso a economia tem que considerar. Os valores agregados, os bens comuns, o consumo e a produção. Tem que considerar tudo. Não dá mais para ficar sendo só enquanto consome. Isso é cafona. Isso é cafona, sabe? Então,
respondendo aí sua pergunta, eu acho que cada vez mais o verdadeiro crescimento, ele depende dessa capacidade social e sistêmica de aprendizagem. Novas formas de ação coletiva. Então, quanto mais o território tem essa capacidade social de aprender, de se repropor e de agir coletivamente, mais desenvolvido ele é. Você vê isso nos países nórdicos, você vê isso na Holanda, Nova Zelândia, né? Isso. Então, tem um jurista americano que até um TED sobre ele, Brian Stevenson. Acho fantástico, ele diz assim, o contrário da riqueza não é a pobreza, é a injustiça. Não tem nada pior do que a injustiça. Né? Então, a gente hoje vive uma injustiça, uma desigualdade, porque a gente atende a esses 3 atores da economia, que é uma minoria. Né? Então, eu acho que o papel do governo é, primeiro, ser corajoso para enfrentar, tomar decisão, construir política pública que desloque, que mude o estado das coisas. Outro papel fundamental do poder público é mobilizar sonhos e vontades coletivas. O cara está ali, ó, criando unidade. Lá no governo, seja no governo federal, estadual, municipal, ele tem que ser um ator de criar consenso, unidade, me fazer sonhar. Se eu não tiver sonho, que ele me faça inventar um sonho. Tá certo? Então, e outro papel que eu acho do poder público é articular e integrar parcerias estratégicas, porque ele está ali, né? Ele consegue ter um olhar panorâmico de quem tem força, quem tem capacidade, perfil. E as empresas, elas precisam investir em projetos que promovam o desenvolvimento territorial e fortalecimento de negócios regenerativos. Uma coisa que me irrita muito, desculpem até o tom, porque eu ando muito abusada. À vontade, Karina. E me irrita muito nos editais. Olha, tem um abuso de copia-cola, um abuso. Tudo tem que ser escalável e replicável. Quer dizer que o negócio de Negra Linda, que ela junta, ela faz do nada tudo, que eu não sei como o Ed faz isso. Não me pergunte, ele não tem dinheiro para nada e abre um negócio. Depois ele paga, ele sai inventando os projetos e paga. Quer dizer que o cara que começa a ter um negócio de turismo, de experiência, de artesanato, de gastronomia, de qualificar mulheres em outras periferias, abre num bairro nobre de Casa Forte um bistrô e uma loja colaborativa. Né? Não para de se reinventar. Aí, porque o negócio dele não é escalável e replicável, não pode ter investimento. Por que tudo tem que ser escalável e replicável? Por que a coisa não pode dar certo ali? E ponto. Entendeu? Assim, veja, se puder escalar, ótimo. Se puder replicar, ótimo. Mas se está dando certo ali, está mudando a realidade territorial, ótimo também. Entendeu? Essas coisas do Vale do Silício que a gente fica reproduzindo aqui, sabe? Esse efeito manada cerebral. Né? Então, assim, Negra Linda, meu amor, você é uma vitoriosa. Viu? Uma vitoriosa. Você é minha ídola, você e Ed. São os maiores empreendedores. Obrigada. Os maiores empreendedores sociais que esse país já teve. Então, o destino, minha gente. O território precisa olhar para si mesmo, para as suas singularidades, e a partir daí se projetar para o que ele deseja ser. Eu quero terminar com esse clima, eu quero terminar com isso, Karina. Incrível, incrível, incrível. Concordo com tudo. Fico feliz demais de poder ter promovido um bate-papo entre vocês 3. Sou muito feliz hoje de estar próximo aos movimentos que Lucas cria também, descentralizado, com pessoas em todo mundo, dividir em cidades diferentes, e colocando, não é só a capital, Recife, é o interior, é Caruaru, é aquela cidade menor do Agreste, do Sertão, que está dentro do movimento do Dia Mundial da Criatividade Global. Né? Negra Linda, sou apaixonado pelo trabalho de vocês, mando um abraço para Ed, diga que eu estou sim, eu falei com ele no WhatsApp, estou sim devendo uma visita ao Instituto, que eu ainda não pude ir. Karina, eu quero te agradecer muito, eu sei como os convites chegam, aliás, para vocês, né, os convites chegam, e assim, gente, eu sei que a gente está cansado, eu sei que são muitas palestras, são muitos bate-papos, com essa questão do evento digital, isso cresceu muito, e eu sei que a gente precisa do momento da gente, de desligar, né, de curtir a família, de dar uma respirada. Então, vocês estarem hoje dentro do Verde Experience, nessa primeira edição, é um presente enorme mesmo, assim, para a Verda. Eu fico feliz demais de poder contar com todo mundo que fez, desde a abertura, a Rafa, a Úrsula, gente que estava fora da sua cidade e abriu no meio do jardim para conversar com a gente no Verde Experience. É a primeira edição, eu quero que o Verde Experience seja uma plataforma colaborativa, eu quero que esteja junto do Green Fest, esteja junto do Dia Mundial da Criatividade, esteja junto de outros eventos. Eu não tenho pretensão nenhuma
de ser um evento sozinho, não quero isso. Eu quero mais é que as pessoas digam assim, Pedro, será que rola fazer um Verde Experience versão Pocket dentro do evento X? Rola, vamos fazer, vamos juntar gente boa, vamos ver como é que a gente consegue o investimento, porque também eu quero que... Pode tudo, né, não, Pedro? Pode, olha, o limite é a ética. Sendo ético, meu irmão, pode tudo, vale tudo. É isso. É isso, sabe? E eu quero também que as pessoas entendam que quem trabalha com conteúdo precisa receber por isso. Eu quero muito que o Verde Experience possa ser uma plataforma disso também. Quero que a gente seja uma plataforma para a Negralina dizer, vale a pena, não só pela troca de ideia, mas surgir um negócio, recebi por estar junto ao pessoal. Então, gente, que este seja o clima que a gente vá daqui para frente. Eu quero convidar vocês, inclusive, nesse final, para assistir a um show que vai ter agora de um empreendedor da economia criativa, cantor e compositor Zé Gleison, um amigo querido que faz muito pela cultura aqui local, como tantos outros, que sim, né, sentiu o baque da pandemia no ano passado, mas se reinventou, fez streaming, fez show para poder as pessoas pagarem enquanto puderem. Então, ele participou desse movimento e ele traz um show especial chamado Brega de Bolso. Eu tenho muito carinho pelo ritmo do brega, o Recife tem muito carinho pelo ritmo do brega, é muito necessário a gente bater palmas a tanta gente que faz com que a nossa cultura permaneça viva, seja no asfalto, seja no alto, seja no... A gente precisa celebrar mais. Eu sei que os tempos são difíceis, sim, eu sei que dá uma vontade danada de mandar para... né? Mas a gente precisa, às vezes, inspirar, celebrar, se apegar a isso, se apegar à economia criativa, se apegar à cultura, se apegar a pessoas como Karina, Negralinda, Lucas, que está aí todos os dias pensando em como driblar, inclusive, os obstáculos que colocam, sim, nas nossas frentes, mas a gente está criando formas de driblar isso para fazer com que a gente consiga sobreviver em meio a tantas dificuldades. Então, quero agradecer também ao Green Fest Portugal, que é um evento que eu já sigo há muito tempo, e ele abraçou, assim, eu tive uma reunião com o Pedro, com o João, né, que são membros aí que organizam o Green Fest, e eles abraçaram, eles disseram, vamos fazer. Eu até pensei em fazer o Verde Experience, jogando bem a real, lá em setembro, que vai ter uma outra edição do Green Fest. E eles disseram, não, vamos fazer agora, já nesse começo desse ano. E aí eu saí ligando para amigos mesmo, assim, vamos fazer um movimento, porque eu estou com vontade. Então, eu recebi o sim de vocês como um abraço, tá? Um abraço tipo pessoal, daquele forte. Então, muito obrigado por tudo que vocês fazem junto comigo, em nome meu, da Verda, de Ludi, e vamos curtir esse show. Eu vou sair aqui dessa tela, mas nessa mesma sala do Santander, a gente volta já já com o Zé Gleison. Gente... Ou para acessar o show, é por aqui? Eu fico aqui mesmo? Eu posso te ensinar aqui, onde está na sala, mas quem fez a inscrição do festival como um todo, que aí eu posso te dizer rapidamente como faz, é super simples, já entra na sala Santander. Para vocês que estão aqui dentro, eu posso explicar com calma, e para quem está nos assistindo, é só permanecer na mesma sala, tá? Vai vir uma imagenzinha do Green Fest. Ele é irmão de uma recreante, viu, Zé Gleison? Eu não sei, eu vi vocês falando pelo Instagram. De Petrolina.